Salve, salve pessoal, meu nome é Christian, sejam muito bem-vindos ao NAB Talks, seu podcast de carreira e liderança. No episódio de hoje nós vamos falar sobre liderança, carreira acadêmica, executiva e muito mais. E o convidado é o Everton Drohomeretsky, pró-reitor de ensino, pesquisa e extensão da FAI Centro Universitário. Esse programa é um oferecimento da NAB Capital Humano, consultoria especializada em recrutamento de executivos e desenvolvimento de lideranças. Seja muito bem-vindo, Everton. Eu que agradeço. É um privilégio estar podendo aqui compartilhar essa caneca aqui. Ô, famosa saúde. já, né? Já está famosa essa caneca aqui. E poder trocar um pouco de ideias, tentar inspirar alguém aí, também aprender contigo. Pô, que é isso? Nós é que vamos aprender com você. E aposto que eu falei o teu nome correto. Paulo, isso, gente, é isso que é Não é pra interessante, qualquer um isso aí. porque a Coreia, ela faz divisa com a Ucrânia, né? Porque eu sou descendente ucraniano. Então, graças a essa conexão histórica que tem lá, então facilitou, né? Essa tua pronúncia, né? Então, é um sobrenome muito difícil, é um sobrenome ucraniano, né? Tem mais consoantes do que o próprio alfabeto, então... Perfeito, Mas foi muito bem, parabéns. Training que vocês vão conseguir. Parabéns. Dicção perfeita. Pessoal, o Everton, professor Everton, é apaixonado por pessoas e inovação. Há mais de 25 anos lidera equipes com foco na implantação de projetos de inovação e gestão na educação superior e empresarial. Com atuação em instituições de ensino superior e empresas de diferentes portes, atualmente é pró-reitor de ensino, pesquisa e extensão da FAI, Centro Universitário, doutor e mestre em engenharia da produção e sistemas e graduado em administração pela FAI. Tem formações internacionais em Harvard, Stanford e na Finlândia. Muito legal, hein, Everton? Conta um pouco da tua carreira, cara, pra gente. Cara, vamos... Bacana. Eu posso começar mais do começo? Sim? Pô, da onde Pode? você quiser. Da onde você quiser. É porque normalmente eu... Pô, acho Aqui muito, a gente manda. Eu acho muito legal, porque eu assisto aí, gente... vários programas de vocês e realmente inspira, realmente tem muitos insights. E é CEO daqui, pessoal que manda bem, né? E pessoal. E assim, gente, eu falo que tudo começou mais ou menos quando eu tinha 10 anos de idade, cara. Na verdade, quando eu tinha uns 7, 8, meu primo perguntou: o que você quer fazer? Meu pai trabalhava com transporte, então eu vivia mexendo lá, brincando de administrar a transportadora que ele trabalhava, pegava os documentos e tal. Meu primo, programa carga e tal, nem imaginava trabalhar com isso. E aí eu falei, cara, eu vou fazer administração, mas nem sabia o que era administração. E ficou na minha cabeça, né? Meu pai não tinha, né? Tinha até o 3º ano do ensino fundamental e tal, então não tinha essa referência de estudo, né? Meu irmão também começou a trabalhar cedo, 14 anos, ele é mais velho que eu. Então, a referência prática. Só que foi muito legal a forma de dizer, né, gente? Um aprendizado muito grande. Que aos 10 anos, minha vida mudou. Cara, até os 9, meu pai dava conta, estudava na escola particular. Lá descobri que eu era ruim em matemática, vai em recuperação todo ano. Também descobri que eu era bom em educação física e recreio. Pô, massa pra caramba. Eu era ótimo em recreio então, também. E aí, cara, meu pai faleceu aos 10 anos. E eu era muito grudado com ele e tal, e nessa ali eu já tive que mudar de escola tal, fui pra escola pública, e não é o problema a escola pública, a vida inteira eu estudei em colégio público, né, todo o ensino fundamental, médio e tal, e eu desenvolvi alguns skills bem interessantes, né, por exemplo, fugir de briga, muita coisa que realmente hoje a gente fala, pô, a pessoa não tem resiliência, você aprende a ter resiliência, não que tenha isso muito na escola, aprendi muita coisa também, mas você aprende a se virar. Você aprende a se virar, né? E então, 10 anos eu começou, minha mãe teve que sair para fora trabalhar, eu aprendi a fazer meu almoço, eu estudar sozinho, ninguém me cobrava, só minha mãe acompanhava ali. E ali começa a minha carreira. Porque eu começo a ter que achar caminhos. Cara, eu quero comprar alguma coisa. E eu falo que a primeira coisa que eu comecei a trabalhar, né? Cada um chama de um nome, como esse programa, por enquanto, é nacional, mas logo já vai avançar ali, né? O NAB Talks vai avançar o mundo e eu gostava muito de raia. Uns chamam de pipa, tal, né? Então eu sei que são vários nomes aí ao redor do Brasil. Coloca aí nos comentários, gente. Né? Na região aí, Nordeste, Como é que Espírito se Santo, chama? como que Exato. se chama? Aqui é pipa, em Curitiba é pipa, tal, eu sempre chamei de raia e eu gostava muito disso, cara. E aí, só que eu perdia, ou quebrava, tal, cortavam de mim, um tema que a gente chama, né? Sim. Eu chorava, meu pai comprava outro. O meu pai morreu, acabou. Meu irmão chegou, cara, eu consigo te comprar uma. E cuide. Um negócio que é... E agora? Gosto muito disso. Era meu motivo, né? E eu comecei a cuidar e tal. Eu falei, cara, mas isso aqui vai perder uma hora. E agora? Eu tinha uns pedaços de uma, do outra, eu comecei a montar. E assim, cara, eu
eu sou canhoteiro, não todos os canhoteiros, mas eu não tenho uma habilidade manual muito boa, assim. E as primeiras foram um desastre, gente. Não deixa a NASA ver, cara, que assim, que não vão me chamar para trabalhar lá. Mas não subia genil. Sim. E caí, e eu fui mexendo. Porque eu sabia. Cara, eu não tinha outro caminho a não ser para aprender a fazer. Eu tinha aquela uma, que uma hora ia ela estragar. Vou perder. Alguém me cortar, tá? Bobão que eu era. E aí comecei, foi indo, e foi subindo, cara. Foi melhorando a pipa. Cara, de repente, eu já era, tipo, o Top Gun das pipas. Cara, eu já ia cortando todo mundo. Galera, você faz pra mim. Fui aprendendo, benchmark, né? Olhando aquela galera que era mais ligeira, até eu olhava. Ele corta assim, ele faz assim, o ângulo é assim e tal, e vai, né? E aí comecei a me desenvolver. E aí montei meu primeiro negócio. Cara, eu não sabia disso, Everton. Que legal essa história. Sábados, tinha fila na frente de casa, eu colocava no vidro assim, cara, eu vendia pipa, acessórios e tal. Cara, e aí comecei a vender pra papelaria, foi indo. Foi um negocinho bacana. E não que por causa do fundo do dinheiro, era mais para eu ganhar, para eu ter o material e para comprar um docinho, um sorvete que eu quisesse e tal, era uma coisa que eu conseguia ali. E aí eu fui aprendendo a me virar. Eu trabalhei em bar desde os 12 anos, né? Balcão de bar, tal. Você aprende relacionamento humano, atendimento ao cliente. Hoje o pessoal chama de customer success, né? Mas isso em Curitiba. Tudo em Curitiba. A vida inteira é Curitiba. O pessoal acha que eu sou do interior, eu amo o interior. Eu gosto do estilo interiorano, né? Mais próximo, que eu adoro gente. Mas tudo em Curitiba. E aí foi indo, cara. Trabalhei de jardineiro, pintor. Cara, meu pior empreendimento que eu tive, né? Mas um grande aprendizado foi vender sorvete. O pessoal, principalmente gente, quem tá aí mais para cima do Brasil, tá? Norte, Nordeste do Brasil, você tem aquela ideia que Curitiba não esquenta. Mas assim, uma vez por ano faz calor. Sim. Tá? Cai na segunda-feira, geralmente. Cara, dessa vez caiu um domingo, cara. Era um domingo e eu aprendi que para você vender, você tem que saber mais ou menos o momento certo, o recurso tal, e para o negócio chegar no cliente certo. Eu não tinha muito dinheiro, então eu comprei um isoporzinho pequenininho, tá? Consegui convencer a sorveteria da frente de casa a me deixar... Eu não sabia essa palavra consignado, mas eu pedi assim, cara, se me arruma, depois eu te pago. Sorvetes antes não tinha essa embalagem bonita, era um plastiquinho enrolado só, tá, gente? Então não tinha essa preservação, assim. E eu saí, então, no domingo, o mais quente do ano de Curitiba, e logo às 13 horas, no horário mais quente. Naquela época não tinha celular, não tinha aplicativo. E eu não tinha também o tal do apito, que eu não vou usar aqui, porque senão o pessoal vai pedir para repetir. Então eu comecei a gritar: sorvete, sorvete. E eu fui vendo aquele isopor ficar roxo, porque eu tinha de groselha, de uva e tal, e começou a derreter tudo. E aí, cara, eu falei, cara, e ninguém saía na frente das casas, assim. Muito quente pra sair do ar-condicionado? Não, e assim, também acho que eu não tinha muito jeito para aquilo. E aí comecei a chupar todo o sorvete. Eu não sei até hoje como que eu paguei aquele sorvete da sorveteria, mas foi um aprendizado. E fui caminhando, cara. E aí, aos 15 anos, começo minha carreira profissional. Então, eu tenho 46, você vai fazer 47, então aí vão fazer 32 anos de carteira assinada, que eu acho que é uma coisa legal. Eu acho legal, assim, esse negócio da carteira assinada, admiro também quem empreende, né? E comecei numa indústria pequena, química e tal. E, cara, eu tinha um skills assim que... Com 15 anos? 15 anos. Quer dizer, uma trabalho super operacional. Claro, chão de fábrica, cara. Chão de fábrica, né? Engarrafar água sanitária. E, claro, assim, né? Pegou um recrutador, sênior igual você e tal. Ele foi lá, fez meu mapa dos meus skills. Não era assim, sênior igual eu, hein, galera? Desculpa. E o cara pegou, fez o mapa dos meus skills. E eles não contratavam menor de idade. Tá? Daí eles abriram uma exceção. Então, assim, qual foi o requisito? Qual foi o critério, assim, né? Ganhador de pedido para o Everton ser contratado? Eu era órfão. O cara com dó de mim e falou, cara, vão ter que contratar. E cara, então eu falei, putz, assim, eu órfão, não órfão, tal, eu tava ganhando igual o cara de 30 anos de idade, um salário mínimo, feliz, né? Porque um salário mínimo era muita coisa para mim. Sim, né? Com 15 anos. Eu recebia, né, no cheque, assim. E comecei a guardar o dinheiro para o meu primeiro carro também e tal. E foi muito legal, porque ali, sabe o que aconteceu? E os estudos você manteve, sempre manteve. Cara, eu fui muito louco, cara, porque eu nunca gostei de faltar aula. Minha mãe nunca deixou faltar aula, né? E escola pública, eu não faltava, o professor faltava, mas eu tava lá. Tá? Principalmente no ensino médio tinha muito isso, né? Ia lá, a galera tava lá, o professor não ia, ou não ia tal, mas a gente tava lá. E eu fui sempre estudando, porque eu sempre entendi que o estudo seria uma base para mim para frente, sabe? Independente do ponto que eu tava.
E essa fábrica fechou, cara. E o cara também tinha um outro negócio lá de produtos de emagrecimento e ficou só eu. Por alguma razão, todas as pessoas foram demitidas. E eu comecei a ter empatia, entender. Porque eu fui criando um relacionamento com pessoas aí de 25, 30, 35, 40 anos, em cima de fábricas, batalhando, ralando para sustentar suas famílias, pagar aluguel. E eu tava de boa, morava com minha mãe, então, pô, ia de bicicleta trabalhar, então ganhei dinheirinho, ganhava pra comprar uma roupinha, pra guardar pra um carro, tá, pá. E os caras uma realidade diferente. E eu pude ter uma primeira experiência do que é o mercado de trabalho. Porque essa galera foi sendo demitida. E aí você tem putz, cara, é uma sensação ruim. A pessoa tá perdendo o chão. E eu comecei a entender quais fatores fizeram ele ser demitido e eu ficar. Né? E eu fui ficando, né? Virei tipo um auxiliar civil geral, pintei pentáculo, fazer jardim, e foi ficando, cara. Aí depois que eu entrei na faculdade, eu tinha que pagar a faculdade, eu saí, eu tive que fazer um ano de cursinho para entrar na faculdade, porque, né, administração na FAI, administração na FAI, que era meu sonho. Os amigos do meu irmão tinham feito FAI e falou, cara, se quer aprender administração é FAI. Não fazendo propaganda aqui, tá, cara? Mas né? Também sou filho lá. Então. E aí, cara, eu foquei em administração filho FAI. E pai, né? Filho Exatamente, e pai, que depois professor, você vira pai. Exatamente, cara. Daí o que aconteceu? Eu peguei e foquei, vou fazer administração na FAI. Mas eu não tinha... Cara, era muito concorrido, 24 por vaga, uma paulada. Assim, caro, né? Caro, tal. E meu irmão falou, cara, eu vou te ajudar com um cursinho. Minha mãe também. Fiz um ano de cursinho lá no ensino médio, fosse o terceirão, né? E aí passei, né? E aí, cara, meu irmão falou, cara, eu consigo ajudar com a matrícula. O resto é contigo, velho. E agora, né, cara? Fui correr atrás de estágio. E era tudo no papel, gente. Imagina, assim, os editais, assim, no corredor da faculdade, os papéis impressos de vaga. Eu olhei um papel daquele, olhei Araucária, não tinha nem noção do que era Araucária. Nossos alunos vão rir, mas na nossa época era assim, galera. É. Era assim que a gente arranjava o primeiro emprego. Então, gente, na região metropolitana de Curitiba tinha uma vaga. Fui lá para área administrativa, mas eu era do operacional, cara. Vim inteiro de fábrica, nunca tinha mexido no computador na vida. O computador a gente era meio inacessível na década de 90, assim, né? E fui contratado, sabe por quê? Por ser aluno da FAI. Cara, primeiro contrato porque eu era órfão, segundo porque eu era da FAI. Não porque eu tinha habilidades de comunicação, de persuasão, de relacionamento pessoal, tecnologia, nada, cara. E fui ralando, fui aprendendo, logo entrei estagiário, logo em seguida fui efetivado, tal, e fui fazendo minha carreira lá. Fiquei 7 anos nessa empresa, ela virou uma grande empresa nacional alimentícia, né? Hoje é a maior do ramo deles. Pude ajudar isso. E eu sempre curti a área de logística, operações, e fui indo nessa área. Né? Aos 19 já tinha cargo de liderança, então já tocava uma galera, uns 30 funcionários mais ou menos, me divertindo. E uma coisa importante, gente, eu sempre busquei estar perto de gente simples. Eu sempre fui uma pessoa, me compreendo como simples, e isso foi me dando a compreensão do mundo. Cara, essa pessoa, ela está precisando vale para comprar a refeição do final de semana da família. E você vai entendendo, e você vai aprendendo, aí você com 19 anos, você vai aprendendo como cuidar dessas pessoas. Porque ela precisa do trabalho, eu preciso que ela renda bem. Claro. Porque é uma troca. E se ela perde esse trabalho, cara, as consequências podem ser sérias para a continuidade dele e para a família. Sem dúvida. E aí você aprende a cuidar de gente e tentar, mesmo sendo muito jovem, tentar ajudar que essas pessoas, mesmo às vezes com as suas limitações, talvez não tiver problema de estudo, então, às vezes não consegue chegar no estudo melhor, você conseguir que ela vai atingindo o seu desempenho. Às vezes é coisas básicas, cara, do cara, às vezes, né, não faltar, chegar no horário e não sei o que e tal, você vai trabalhando nisso. E eu fui aprendendo com essas pessoas, né, que realmente você como gestor, você tem uma responsabilidade, vamos dizer assim, por uma comunidade maior do que aquela relação da empresa de compra e venda, de número de funcionários que tem. Porque tem famílias, tem sonhos, tem um filho esperando um presente no Dia das Crianças. E você começa a entender tudo isso e ver como isso acontecer. E você começa a aprender também, Christian, que algumas pessoas você vai poder colocar, que eu sempre gostei disso, de preparar pessoas para o meu lugar. E tem outros que mandam bem tecnicamente e tal, cara, mas não é o perfil dele. E você vai acabar com a vida dele. Sim. Naquele momento. Então, isso foi legal. Aí depois eu fui convidado para ir, tive vários convites. Uma coisa que eu achei legal na vida, Cris, assim, é dizer não. Né? Não é fácil no começo, né, cara? Não é fácil. Porque a vida é tentadora, né? E eu recebi convites, assim, durante a faculdade, depois da faculdade, como eu já estava em cargo de gestão, assim, sempre tinha convite. Né? Tinha uns caras igual o Christian, Headhunter, tal, não sei o quê. Eu falava, não, eu tô bem. Né? Você não quer saber o salário? Não, eu tô bem.
Tá, cara? Porque quieto. eu vou ficar mal se eu souber. Eu tô bem, cara, entendeu? E porque o que eu precisava, tal, eu tava de boa. E aí até o momento que eu achei, cara, eu preciso ir, né, por uma multinacional, já tinha recebido alguns convites, para entender um pouco de sistemas de gestão mais complexos, essa estrutura de uma multinacional, tal, o ramo automotivo também ele é um negócio encantador, né? E aceitei o convite, e também foi um aprendizado grande, nisso eu casei, né? Foi bem legal, assim, já estava namorando há tempo. Então foi aquela loucura, gente, porque eu estava num local que estável, eu ajudei essa empresa a crescer, participei desse crescimento, não que eu ajudei, mas assim, eu vivi esse crescimento, né? Tinha uma relação direta com os fundadores, você tinha uma ligação. De repente, isso é um lugar que o fundador está na Espanha, não conhece você, né? Então, você é uma das, sei lá quantas mil unidades, então, vai, mas foi legal, foi um aprendizado bacana também, sempre trabalhando com gente, eu adoro trabalhar com gente, né? Mas daí entra esse negócio acadêmico. Pois é, isso que eu ia te perguntar. E a virada da chave? Assim, falou, Cara, porque assim... o meu negócio é lecionar. Pois Christian, porque eu nunca imaginei ser professor. Porque com 10 anos você era empreendedor, né? Exatamente. 10 anos eu era empreendedor. Eu dava aula para meus amigos no ensino médio de matemática, porque daí quando eu fui para o escola pública, virei um gênio da matemática. Cara, é muito louco, eu gente. Te falar, você era ruim na matemática? Cara, mas é que daí o negócio era muito exigente, cara. Daí quando veio para uma regra normal, eu fiquei top, bom. cara. Fiquei bom. E aí começava a estudar, dava aula particular de graça para meus amigos. E aí o que acontece, cara? Eu, na indústria, mas isso desde a indústria alimentícia, eu dava treinamento. E eu achava isso sempre uma função do gestor, você capacitar a treinar. Então começou lá na década de 90, ISO 9000. Então aqui no Brasil, gente, ela bombou na década de 90. Então, a gente tinha que capacitar 1000 funcionários. Eu era uma das pessoas que fui rodando as unidades de capacitar esses funcionários. Cara, não tinha que nem hoje, nós temos slides e tal, então você tinha que montar alguma coisa, saber explicar, e vai indo, e eu fui pegando jeito. Daí beleza, daí quando eu fui para automotiva, mais ainda dando treinamentos e tal. E aí tinha me convidado para um curso, para uma escola técnica, lá um curso curto na área de logística, eu sempre trabalhei com isso. E um amigo chega e vê na hora do almoço, eu preparando aula, né, marcando e tal. Cara, você quer dar aula? Não, é um curso, tá? Não, porque a faculdade que estou dando aula está precisando de professor. E era uma terça, gente, uma terça fria, uma terça assim, são 21 anos atrás, 21 anos atrás, uma terça sem graça, eu recém-casado, né, tudo, e não, sem graça não por estar recém-casado, mas aquela terça que você não tem muita perspectiva. E aí eu fui lá, e a coordenadora, né, na sua insanidade, me aprovou e me contratou e falou assim, legal, você está aprovado, né? A gente chama em pesquisa de amostra de conveniência, ele foi uma seleção por conveniência, precisava de alguém, entendeu? Agora, exato. E aí tem esse cara aqui. Cara, é esse. E aí, mesmo. Na quinta, comecei a dar aula. Cara, ensino superior, tal, então já são 21 anos na carreira acadêmica. Isso é uma coisa que eu acho legal, assim, eu aos 21 anos, eu dou há 21 anos aula. Não deixei um semestre da aula, seja graduação, pós, também, educação executiva, eu não falhei. Porque foi uma mudança de carreira que eu já vou chegar para vocês, que foi tipo, eu entendo como um propósito. Claro. Me faz muito bem dar aula, sabe? E aprender com os alunos. E aí comecei a dar aula, indústria. Cara, a primeira aula foi horrível, porque eu não tinha controle. Gente, vocês imaginem a situação, volta, início do ano, semestre e tal, os professores todos experientes, igual o Christian e tal. Cara, os caras no recreio, tomando café, comendo bolachinha, e eu desesperado, porque era a noite inteira a aula, e quase todos os alunos eram mais velhos que eu, tinha 20 e poucos anos de idade. E eu falei, o que eu faço depois do intervalo? E a galera contando de viagem, de férias, eu olhando aqueles caras assim, eu falei, meu Deus. E não existia retroprojetor, quase tinha um por andar, claro, eu era mais novo, não teria acesso, não tinha hoje multimídia e tal, internet também não, eu tinha um cartãozinho, até guardado até hoje, meus primeiros cartões de aula, e eu rabisquei, eu falei, vou fazer um projetinho no segundo horário, fazer eles se reunirem em equipe, montar um trabalho, e é isso que foi interessante, porque aí o que eu aprendi, que eu tinha da indústria, do trabalho corporativo aplicado, eu já levei primeiro dia de aula. E essa galera esperava isso, na verdade. Porque eles já eram do mercado tal, e do superior crescendo. Começo de 2000, crescendo no Brasil, né? E aí foi indo na segunda aula, cara, já tava... Eu vi que eu precisaria o seguinte, gente, para cada 4 eu precisava de 8. Tá? Você tem que treinar muito mais do que você vai entregar, gente. Não tem. Por exemplo, aqui, né? Convidei aqui, né, o Christian para gente fazer um churrasco, né, aqui, né, um churrasco talks aqui. Eu vou ter que treinar umas 5 vezes o churrasco para fazer para a galera aqui, tá, gente? Não vai ser de primeira. Então era assim. E aí comecei na segunda aula, quando eu saí 10h30 da noite,
eu olhei e falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Eu estou muito feliz. Continuei na indústria, continuei aprendendo, fui estudando. Daí já tinha terminado a primeira pós, fiz a segunda pós, nem pensava. Gente, mestrado, doutorado, eu achava, nossa, esse negócio aí é para cientista, para professor, porque realmente no mundo industrial não tem tanta conexão, né? Sim. Não que não sirva, mas a gente vai ficar longe. Aí, cara, eu fiz uma segunda pós, comecei a preparar, tal. Chegou um momento, cara, preciso escrever um artigo científico, porque eu fico lendo artigos dos outros caras, fico usando livro, mas se eu sou professor, eu não sou referência, de que jeito que eu isso, né? Primeiro artigo, cara, eu fiz com um amigo meu, que hoje é da UTFPR, ele também nem imaginava ser professor. Cara, a gente ficou a gente pegou alguns artigos, foi aprendendo, pegamos o conteúdo que a gente sabia e começamos a fazer. E foi aprovado num congresso internacional de administração e daí comecei a escrever artigos, né? Comecei a pesquisar, escrever e continuei na indústria. Só que, gente, aí chega um momento que você tem que dizer não para a vida. Porque já tinha nascido meu primeiro filho, né, o Eduardo. E eu trabalhava o dia inteiro na indústria, dava aula à noite, já estava todo. Foi um ponto interessante, tá, gente? No primeiro ano dessa faculdade que eu dava aula, eu virei coordenador, porque o curso ia fechar. E aí ganhei essa missão de virar a chave lá. Foi bem legal, um aprendizado bem grande. E então já virei gestor educacional, então eu estou na gestão educacional há mais de 20 anos. Não é que é muito tempo, porque foi acontecendo tudo assim, entendeu? Foi por necessidade, você teve que se virar. E aproveitei a oportunidade. Então eu já virei, trabalhava todas as noites da faculdade no segundo semestre já. Né? E o dia inteiro na indústria, e sábado fazendo pós e tal, e minha esposa, e não sei o quê. E aí, cara, eu fiz o seguinte, vou sair da coordenação da faculdade, pedi a conta, e aceitei o convite de uma outra faculdade para dar 2 horas de aulas semanais. Puxa. Só isso. Da indústria, beleza. Porque, gente, uma indústria grande, uma multinacional, você tem lá os seus bons benefícios, salário, então você consegue ter uma segurança, né, uma ideia de segurança para sua família. E aí a gente, né, conseguimos ali preparar o primeiro filho, né, e foi indo. Só que eu vi que eu fui ficando triste, gente. E outra coisa, essas 2 horas virou 4, 6, 8, 12 em meses, assim. Everton, preciso que você pegue mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. E você, aquela arte do não, né? E é um momento da vida, gente, vocês vão passar por momentos na vida que você precisa do sim, para você se estruturar, né? Deixa até aproveitar essa tua... Porque a gente, enfim, nesse ponto a gente tem uma carreira muito parecida, né? Eu também sempre fui do mercado corporativo e acabei entrando na docência meio que por acidente. Eu me lembro que a primeira disciplina que eu peguei foi por indicação de um colega do mestrado, claro. Pô, quem vai lá e dá? Tudo bem, eu dominava, era a área de marketing, vendas, eu conhecia o assunto, falei, vou lá, fiz. E aí me indicaram para uma outra faculdade, aquela necessidade de dizer sim, né, que você falou. E eu estava começando minha carreira docente. E eu me lembro que era uma disciplina de 2 horas semanais, Everton, na região metropolitana de Curitiba, na sexta-feira, segundo horário. Clássico. E o valor hora-aula, faz muito tempo isso eu posso falar, isso foi 2006, galera, 18 anos atrás, o valor hora-aula era menos que R$20. Aí eu ia andar 40 quilômetros ida e volta para dar essa aula, para dar 1h30 de aula. Mas eu entrei, peitei, aí foi o que aconteceu. O segundo semestre já tinha 10 vezes mais carga horária, estava escolhendo as coisas, e aí... Enfim, uma coisa leva a outra. Mas me perdoe, continue. Não, que isso. Mas é só para entender, gente, porque algumas coisas da nossa carreira, você pode aí ter um coach, fazer seu planejamento, algumas coisas, o seu esforço, as ocasiões e as conexões vão levando você para caminhos. E você tem que ir julgando se esses caminhos estão relacionados ao seu propósito, aos seus valores e aos seus sonhos. E daí você pode dizer não, ou diz um sim e depois volta, não tem problema, tá? Mas isso que eu fiz. Porque assim, eu gostava da indústria também. Eu gostava muito de trabalhar com pessoas da indústria. Né? Eu tenho conexões até hoje. Eu continuo tendo contato empresarial toda semana. Mas quando eu saí das aulas e tal, e eu decidi essa questão do filho ali e tal, eu falei, cara, foi um ano que eu fiz o seguinte, eu reduzi drasticamente a aula de volta, aumentou e reduzi. E você reduz renda, isso é uma coisa interessante, gente. Quando a gente fala de carreira de sucesso, você não mede só com quantos casos você vai progredindo ao longo dos anos. E sim o quanto você consegue gerar de resultados e podendo tomar decisões na sua vida. Né? Então isso acontecia, eu ia aumentando a renda, eu ia diminuindo. Dentro do meu planejamento familiar. Para eu poder ter tempo. Né? Porque você compra o seu tempo. E aí eu peguei, foi um ano assim, cara, que eu tava pouquíssima aula na indústria, eu falei, cara, vou me programar para sair da indústria e ir só para aula.
já tinha recebido um convite para ser gestor de outra instituição, aí eu já estava no mestrado, já tinha propósito, tinha sentido eu fazer o mestrado, não era por título, porque era meio que um requisito para eu ter uma carreira acadêmica mais firme, estruturada. E aí eu fui fazer o mestrado, fui me identificando com aquilo, com pesquisa, com não sei o quê, com publicação, e fui me dando bem com aquilo. Não que eu escrevia bem, tá, gente? Mas eu fui aprendendo e pessoas foram me ajudando. E aí depois chegou um momento, eu comuniquei à indústria. Cara, eu estou mudando. Eu vou sair aqui da indústria e vou só para a área acadêmica. E tudo muito bem planejado, organizado, com as pessoas preparadas ali já, tudo, a minha equipe para fazer associação, tudo bonitinho. Não, mas venha para cá, tu vai para tal unidade, vai para outra região, vamos para aqui, se quer isso, se quer ficar consultor. Falei, não, quero isso. E fiquei dando aula manhã e noite, e uma coisa, gente, que foi assim, eu me sentia tão culpado, gente, tão culpado. Não sei se pode usar essa palavra aqui. Porra, pode usar eu me sentia vagabundo, porque à tarde eu ia no parquinho com meu filho. Eu dava aula de manhã e à noite, e gente, hoje é um pouquinho diferente, mas era uma sociedade, é uma visão preconceituosa, podia ser um preconceito dentro de mim, não das pessoas, mas eu estar às vezes numa praça com meu filho, que já estava com 2 anos, meu filho mais velho, brincando com ele. Então de manhã ele ia para aula, minha esposa trabalhava de dia, de noite ela ficava, e de noite eu ia para aula, e coordenação, aquela coisa, e fui vivendo isso. É claro que daí, só mestrado, você pega uma consultoria, alguma coisa, porque eu sabia da importância de eu estar com o contexto sempre. Isso é uma coisa que eu nunca larguei. Eu sempre estou com pessoas do mercado de trabalho, estou em reunião de trabalho, estou visitando empresas, estou conversando com empresas, porque eu sempre falo, gente, o mundo empresarial, ele sempre está à frente do mundo acadêmico, porque ele vem de demandas, as demandas vêm deles. Né? Um ambiente competitivo, as concorrências, assim por diante, ele é muito mais radical no mundo empresarial do que no mundo acadêmico. Então, se você está longe dele, você vai ter a doce ilusão, nossa... Até porque para construir conhecimento demora anos. Exatamente. Né? E muitos dos conhecimentos vêm de demandas, né? Então, assim... Pesquisa. Exatamente. E aí eu fui tocando essa carreira, e aí eu migrei para a carreira acadêmica mesmo. Né? Fazendo consultorias para ter esse oxigênio empresarial e estar com pessoas e seguindo a área de gestão acadêmica. E eu fui vendo que algumas coisas não fugiam do que eu aprendi. Que eu me preparei como administrador, assim por diante, até aí fui fazer o doutorado, que eu falei, pô, agora deixa eu dar um passo a mais, tá? Não por título, nada, de forma alguma, mas para poder ter uma solidez maior acadêmica e também um grau de aprendizado, e aí fui indo para a área da pesquisa, e aí foi muito louco, porque em 2014 eu tive que tomar outra decisão. Porque aí eu fui bem em cima da pesquisa. Comecei a publicar artigo para tudo que canto no mundo e não sei o que e tal, e gerar algumas coisas bem interessantes, né, de pesquisa. E quando eu tinha concluído o doutorado, eu recebi um convite para ir para o estrito senso de algumas universidades, né, para dar aula, mestrado, doutorado, a gente quer negócio lá. E ao mesmo tempo, eu estava de coordenador na FAI Administração, e a FAI faz um convite para mim, né, a gestão do Grupo Jesus faz um convite para assumir a pró-reitoria acadêmica. Eu falei, cara, mas eu estava caminhando, gente, eu estava desenhando uns 3 anos esse caminho mais científico. De repente veio um caminho de mais alta gestão. E aí, gente, é muito... Porque aí eu confiei no quê? Na organização e no clima organizacional. Porque era uma instituição que eu já estou há 14 anos, que tem um clima maravilhoso, eu me sinto muito bem. Eu falei, gente, eu vou confiar na instituição, porque se eles querem que eu vá assumir essa função, eles entendem que eu vou dar conta, que eu vou aprender, eles vão me ajudar. E eu entendi que ia ser a melhor decisão no momento. E foi paralelo a uma oportunidade que tinha no edital, inclusive uma instituição pública também, que é uma carreira legal, gente, uma carreira dentro de uma instituição pública, com mais estabilidade. Só que eu sou uma pessoa mais agitada, eu gosto de mudar, de criar. Daí eu falei, putz, isso acho que não vai dar boa. E aí eu tomei essa decisão. Então aí eu vou, né, já completar esse ano 10 anos da pró-reitoria acadêmica da FAI, e tem sido um aprendizado muito grande. Então, exatamente, estou com 9 anos, pouquinho 9 anos agora, né? Mas esse ano fecha 10. Mas é muito legal porque eu tive que pegar alguns skills de legislação, porque não existe advogado educacional, né? Você tem que aprender legislação educacional. Então, assim, eu fui aprendendo isso. E, cara, e daí eu fui cada vez indo para uma área que eu fui aprendendo uma outra coisa. Porque eu falo, gente, a cada 2 anos você aprende uma carreira nova. Isso é muito gostoso. Eu fui para a área de criação, de cursos, de produtos. Então nós criamos hoje, né? Cada ano a gente lança um curso totalmente inovador no Brasil, um bacharelado que não existe. E maravilhoso, esse é um aprendizado grande, junto com pessoas, conversando. Pra vocês terem uma ideia, gente, teve um bacharelado que nós criamos em 19, lançamos em 20, nem imaginávamos a pandemia, que é o primeiro bacharelado do Brasil em negócios digitais. E eu não entendia muito esse mundo das startups. Nós passamos o ano 19 inteirinho junto com startups criando esse curso.
entendendo qual que era a demanda. Era um curso presencial, um curso com carga horária semelhante à engenharia. Inclusive, eu fui apresentar isso aí num congresso de educação, tá uns pessoal especializado em marketing falaram, isso aí não tem sentido. Isso aí tem que ser um curso de 2 anos em AD, mais barato e tal. E a gente foi para uma proposta de valor tão diferente, e graças a Deus o curso tá sólido e outros que a gente criou. E a gente foi indo para esse meio hoje. Então, hoje nós estamos com a equipe, né, dentro de umas funções nossas, criando esses cursos de graduação, pós-educação executiva, mas junto com o mercado, ouvindo. E então aí que foi indo essa área. Então, putz, o que você vai fazer daqui 2 anos? Eu quero estar na área acadêmica, quero estar na gestão, mas quero continuar aprendendo coisas novas, sabe, Christian? Isso é uma coisa interessante. E volte e meia te diz alguns nãos. Ué, você pode pegar aquela consultoria, cara do céu, sábado não, porque tem que pedalar, cara. Então, daí não. Então, esse foi um ponto importante. Você encontra o equilíbrio, né? Chega num dado momento que Exatamente. você consegue E você vê, putz, é mais né? fácil cortar um custo do que ter que aumentar a receita. Então, isso é uma decisão importante na vida também. Cara, fala um pouco da FAI. Porque a FAI, pessoal, eu fui aluno de graduação, depois pós-graduação, depois fui professor lá, enfim, durante 7, 8, 10, sei lá quantos mil anos. E ela continuou, ela sempre foi destaque na área de negócios, né? Mas ao longo desses 20 anos ela foi encorpando cada vez mais, né? Então fala um pouquinho do grupo, fala um pouquinho da FAI Cara, e dos seus desafios lá. Vamos lá, aqueles highlights que a gente coloca no YouTube, tá? Estratégia. Estratégia e história, né? A FAI completa 67 anos agora, né? De um grupo com mais de 120 anos, que é o Grupo Bom Jesus. Então a FAI faz parte do Grupo de Educação Bom Jesus, que é um dos maiores do Brasil, um grupo confessional, né, sem fins lucrativos. E a FAI surge, cara, 67 anos atrás, completando agora, de um curso de administração, depois de economia, focado justamente em aplicação de mercado, que é o nosso jeitão de ser. Nosso jeito é uma academia conectada com o mercado, né, junto com as empresas de N setores, né, públicas e privadas, para entender o que tem que ensinar para gerar uma empregabilidade boa do nosso aluno. Inclusive eu fui um exemplo disso, né? Contei no comecinho da história, eu entrei no estágio porque eu estava na FAI. E o pessoal falou, cara, o gerente me contratou, eu fiz FAI, eu sei que lá é pesado, tem que estudar, então eu sei que você vai aprender aqui e dar conta. Então a FAI, ela surge disso e ela foi caminhando por muitos anos, gente. Tem uma curiosidade, tá? O pessoal aí que tá de outras regiões talvez deve conhecer essa, né? A FAI, ela até 77, ela fazia parte da Universidade Católica do Paraná. Não sei se você sabe disso. Eu lembro que eu sou antigo, mas o povo novo não sabe. Então assim, a PUC não era PUC ainda, era a Universidade Católica do Paraná. A FAI era a Faculdade de Administração e Economia. Faculdade Católica de Administração e Economia. Isso, e a PUC cuidava das outras áreas de saberes. E aí depois separou-se, mas somos super parceiros e tal, né? E a PUC foi se desenvolvendo como universidade e a FAI continuou com seus 3 cursos: Administração, Economia e Contábeis. E aí lá, começo de 2000, vem esse projeto de virar centro universitário. E entramos para algumas áreas, mas a gente não foi para todas as áreas, né? Então hoje a FAI pegando, né? E isso aí, porque aí vem estratégia. E quando a gente pensa em educação, a gente pensa só sala de aula. Embora assim... isso é muito interessante, cara, eu vou trabalhar numa instituição religiosa, tem características diferentes, mas tem coisas que eu preciso usar do mundo do business, estratégia, planejamento, uma decisão, porque senão o negócio não funciona. No final do dia é uma organização. Nós estamos vendo, né, a cada ano instituições sendo vendidas ou fechando, né? Aqui mesmo, próximo da sua casa, uma instituição católica foi vendida recentemente. Então isso está acontecendo cada vez mais. Por quê? Eu preciso de gestão, preciso de planejamento. E não é só estratégia, gente, é decisões estratégicas. E a FAI, ela foi indo para o quê? Para o direito, para a psicologia, sempre com esse olhar business dentro. Hoje nós temos lá uma das maiores aprovações da OAB no Paraná. Então é um direito, mas um cara que está profissional, que está pronto a seguir carreiras. Psicologia também, vamos para arquitetura. Então a gente tem algumas áreas chaves, né? E outras totalmente conectadas ao mundo do business. E trabalhando muito forte. Hoje a gente está indo para uma vertente, e aí que eu venho com o tema estratégia, porque a gente tem que cuidar, gente. A gente acaba... A internet é muito legal, né? Os eventos são muito legais, né? Os TEDs são muito legais. Só tem que cuidar de alguém falar assim, ó, gente, agora tudo é assim. Qual é a tua estratégia? Qual é o teu foco? Nem tudo é assim. Por exemplo, a FAI decidiu focar no presencial. A gente não trabalha com educação à distância. E não temos nada contra, mas foi a nossa decisão estratégica. Sim, posicionamento. Né? E nós preparamos para isso. Construímos uma infraestrutura própria, internacional para isso,
né? Hoje a FAI tem mais de 30 parceiros no mundo. Universidades, não é agência de turismo para aluno estudar inglês, não. Universidades parceiras que o nosso aluno tem oportunidade, inclusive para a Coreia do Sul. Tá? Mas temos muitos alunos na Europa, Estados Unidos, América Latina, assim por diante, fazendo dupla diplomação. E a gente viu o seguinte: nós pegamos, vamos ver uma vertente do Nano Degree, de formações curtas, online, e tentando entender que isso supriria a necessidade do mercado de trabalho. E a gente viu, fomos para um caminho contrário. Um Big Degree. Um Double Degree. Cara, você não vai fazer um curso de 1 ano aqui. Você não vai fazer um curso online de 2 horas. Cara, você vai fazer um curso de 4, 5 anos e com 2 diplomas. 2 diplomas no Brasil, 1 no exterior. Então a gente foi indo por uma vertente estratégica diferente que tem dado muito certo. Mas aí vem um ponto bem importante. Aquele mar gostoso, sabe? Gente, aquele sol bonito, o barco só boiando, tranquilo. Opa, a estratégia está dando certo, presencial, tal. E vem a pandemia 2020. E uma coisa importante, a gente acredita muito numa coisa que parece estranha, de ter aula. Começar no horário, terminar no horário, né? É não encurtar para o professor receber menos, porque eu não tenho como eu dar mais valor se pagar menos pro professor. Eu tenho que remunerar bem o professor. Então a gente vai para uma proposta não de custo, e sim de valor. Isso é estratégia. Então nossa proposta é de gerar valor para o aluno. Para isso eu preciso ter grandes professores. Eu não consigo trazer o Cristiano para um curso, né, pagando às vezes um valor, né? Então eu preciso ter um valor equilibrado, ser competitivo. E também que o professor consiga construir uma carreira na FAI. Senão ele vai ter só Não, ele consegue se sustentar na FAI se ele quiser só ter aquela carreira. E o que acontece? Veio a pandemia. Todo mundo em casa. E 18 de março, né, foi comunicado, né, que na Curitiba e região nós também temos campus em Senhor Pinhais e pós-graduação em Blumenau, comunicado que não poderia mais ter atividades presenciais. Só que nós estávamos preparados para uma guerra, Christian, que nós não saberíamos que ia ter. Por isso que no exército se treina tanto. Porque se tiver a guerra, você está preparado. Você não consegue se preparar de um dia para o outro. Nós começamos a trabalhar com o Google for Education em 2017. E começamos a implantar. Por fase. Quando chegou em 19, estávamos totalmente implantados. E os professores trabalhando com muitas plataformas digitais. Para o presencial. Sim, para o presencial. E aí aconteceu o seguinte, sexta para sábado, os professores, e agora? Não pode ir para aula, como fazer? Uma semana antes, quando a gente viu, a gente começou a treinar alguns professores. Essas plataformas, gente, que nós usamos hoje, Google Meet, Teams, Zoom, não tinham todo o preparo para isso. Claro. Mas dava para se virar. Nós já começamos a treinar o professor. Professor que tinha os critérios que já não poderiam presencial, aquela semana antes de fechar totalmente, né? Fomos treinando ele online, quem podia ainda presencial. E aí, final de semana, o que foi o natural? Desespero, porque você treina pra guerra, gente. Sim. Só que você pega o fuzil e começa a bater na cabeça do outro, você esquece como fazer, porque é o desespero. E a galera começou a gravar vídeo, postar, e o servidor não cabe mais, e o aluno não conseguia baixar. Falei, Jesus, tá tudo errado, gente. Tomamos uma decisão de reunir os professores na segunda-feira, logo depois que foi mobilizado. Pessoal, vamos fazer o que a gente sabe. Aula no horário de aula, com a nossa turma, a gente falando. Mas como? Não posso estar presente. Eu sempre fui assim. Filmado cara, você vai criar um link? Não, que filmar e transmitir, cara. Eu queria conversar com a galera. Nós somos relacionais, a gente acredita muito na conexão. Falei, não, cara, você vai criar um link. Eu não sabia direito usar o Meet. Tinha feito umas 2, 3 reuniões, caía e tal. Eu aprendi ali um pouquinho, meia hora antes do treinamento. Isso é um defeito meu, né? Aprendi como compartilhar a tela. Não tinha nem ideia como fazer isso. Falei, gente, vamos lá. Eu vou ensinar vocês aqui. Cara, os professores todos, cada um na sua tal. Vamos lá, criar link, é aqui. Compartilhar o PowerPoint, eu não sei o que, é aqui. Então vamos lá. Cada um vai criar seu link e vai ser sua sala. E você vai mandar lá no Classroom, que a gente já usava a plataforma virtual do Google, para sua turma, ó. Aula, 19 horas, às 22h30, nesse link. De manhã, aula, 17h45, nesse link. E começou a andar esse negócio. E começamos, cada professor dar aula para sua turma, no seu horário, e começar. E a gente foi aprendendo. Sim, claro. E nós fizemos 100 treinamentos em 2020. 100. Quase todos os dias úteis tinham treinamentos, às vezes mais de um. Né? E era uma forma de se conversar, do professor ter o bate-papo, aquilo gostoso da sala dos professores, e vamos lá, treinamento, como que eu faço para usar isso aqui na arquitetura, na engenharia, na psicologia, fomos aprendendo plataformas, tecnologias, convidando parceiros para treinar, tal. Eu sei que desses 100 eu toquei uns 50, mais ou menos.
E eu tive que, putz, foi uma oportunidade. Cara, vou aprender o Trello, vou aprender o Miro, fui aprendendo as coisas e brincando e fazendo e se divertindo com os professores, as pessoas aplicando, cara. Daí, pô, tá muito ruim. Porque tem que a galera trabalhar em equipe. Daí criamos uma lógica, não existiam ainda essas separações por salas da plataforma, criamos uma lógica de criar um link para cada equipe, a equipe entrava, o professor acertava tal. Cara, final das contas, final de 2020 fomos premiados na Google como um case de inovação. Porque a gente conseguiu elevar o índice de satisfação em todos os quesitos dos alunos, em relação aos nossos históricos. Né? Que a gente chama de CPA, né? Aquele negócio de avaliação. Cara, a gente ficou com medo quando foi fazer essa avaliação. Professor, vamos moer com a gente. Cara, teoria e prática, relacionamento, porque os alunos trabalhavam em equipe. Eles estavam se preparando para o mundo do trabalho que nem sabiam o que ia acontecer, que é o home office, eles estavam aprendendo tudo isso. E aí, avaliação foi uma coisa louca. Porque nós somos extremamente tradicionais, gente. E gente, não confundam, essa é outra frasinha legal, cara. Tradição com inovação. Se você for tradicional e conservador, você não é inovador. Sim, exato. Mas o tradicional, ele te dá alicerce. Ele dá sustentação, que a hora que o lobo mal assopra, a tua casa não cai. E a pandemia foi um grande lobo mal assoprando. Então nós temos a tradição, temos um alicerce, uma instituição centenária que acredita. E as nossas provas sempre foram presenciais, escrita. Sim. E agora? Vamos mudar o calendário? Vamos fazer depois? Não, cara, o mundo tem que continuar. E nós não ficamos contando quando ia voltar. Isso é uma decisão certa. Porque se está numa guerra, você não vai falar para a família quando vai voltar. Sim. Você fala, numa hora eu volto. E aí, nós fomos treinando os professores de como montar avaliações online. Cara, um dos melhores quesitos avaliados em 2020 da FAI foi o sistema de avaliação. Porque a gente aprendeu outros jeitos de avaliar aplicado, cara. Então hoje a FAI é isso, cara. Nós temos ali, além da área de business, né, nós temos a área de comunicação, por exemplo, propaganda, temos arquitetura, nós temos direito, psicologia. Então temos várias áreas e uma coisa muito louca, cara, porque nós temos 4 integrais. Como assim, Everton? Sim, cara, eu tô falando que eu não falo de nano degree, eu falo de big degree, double degree. Então nós temos o MEP, que é o Manager Experience Program, que é o maior programa de formação de administração integral do Brasil. Estamos alunos do Brasil inteiro que recebemos aí, que já está aí seus 15 anos de história, com dupla diplomação obrigatória no exterior, imersões internacionais todo ano e tal. Temos também o GEP, que é o Global Economics Program, né, Programa de Economia Integral. Nós temos o Law Experience, um dos primeiros e únicos programas de direito integral do Brasil, de 5 anos, não é para encurtar com 4, é 5, com viagens internacionais, imersões, prática à tarde. Todos os integrais nossos à tarde é mão na massa, né, projetos reais. E também temos o ARC, que é o Programa de Arquitetura Integral. Então a gente tem trabalhado, hoje é um pouco isso, Christian, é uma instituição tradicional e muito inovadora. Um exemplo, acabamos de lançar o primeiro bacharelado em mercado financeiro do Brasil. 4 anos, com dupla diplomação em contábeis. Cara, mas eu não aprendo num vídeo de 1 minuto, você não consegue aprender em mercado financeiro num vídeo de meia hora. Cara. 1 minuto. Cara, é muito estudo, você tem que compreender de avaliação de empresas, de mercado, de economia, de assim por diante. E, então isso é um pouquinho, cara, e assim, é difícil falar que eu sou apaixonado pela instituição, né, pelos seus valores, pelo seu clima organizacional. Acho que uma pegada que você já falou algumas coisas, de alguns programas, e também a gente vai trazer. Gente, o clima organizacional é uma remuneração muito importante. Sim, ele é um salário que te cativa, que te retém. Tá? Então, realmente, os valores franciscanos de uma instituição religiosa que respeita várias religiões também fazem que você tenha talentos. Nós temos professores com mais de 50 anos de casa, por exemplo. Né? Então, esse é um pouquinho da FAI, cara, sabe assim? Cara, passou muito rápido, nosso horário está terminando. Muito obrigado, Everton. Obrigado por dividir essa história e conhecimento. Cara, deixa tuas considerações finais aí pro mercado, pros teus alunos, pros teus colegas. Vamos lá rapidinho. Vamos lá, fica à vontade, Brasil. à vontade. Cara, assim, hoje a gente dá muito conselho na internet, né? Se fala muito de projeto de carreira. Demais. Pensem, gente, que a nossa vida é uma casa. E o tipo da casa é o tipo de casa que eu sonho com felicidade, porque eu tô aqui nessa vida para ser feliz. Tá? Cara, eu quero uma casa, Christian, de 1 andar, com 2 quartos, com uma varanda legal e com uma vista para um pomar que tem uma laranjeira. Isso que é meu sonho feliz. Então essa casa é meu projeto de vida. E aí qual o projeto de carreira, e que é um projeto que vai mudar, que eu preciso ter para ter essa casa de 2 quartos com um pomar atrás? Se eu quero uma casa com 4 andares, 40 quartos, talvez meu projeto de carreira vai ser um pouco diferente. Eu não posso dizer que o projeto de carreira da casa 1 é menor que o projeto de carreira da casa 2.
ele tem que ser atrelado ao teu projeto de vida. O projeto de vida é para você ser feliz e junto com as pessoas que vocês estão. Então, mais ou menos isso, gente. Porque senão a gente fica sempre decepcionado porque a gente vê alguém numa condição que teoricamente é melhor que você, mas não. Ele está dentro do projeto dele ou não e você não está no seu. Então, isso é muito bem. Entenda o que se quer para a vida e o que te faz feliz e aí pense numa carreira para isso. Show de bola, Everton. Que ensinamento, hein, pessoal? É isso mesmo. Os pontos de partida são diferentes, os caminhos são diferentes e os destinos são diferentes, né? Então, como vamos comparar? Obrigado, Everton. Foi um show. Até a próxima. A gente, obviamente, mantém contato. Sim, muito obrigado. Assim chegamos ao final desse episódio do Navitox. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e assine o canal. Se você quiser falar sobre recrutamento de executivos e desenvolvimento de lideranças, entre em contato conosco. Obrigado e até a próxima.